안녕하십니까. Olá pessoal, 사도행전 제1장입니다. vamos abrir Atos capítulo 1, 1절부터 읽겠습니다. vamos ler a partir do versículo 1. 사도행전 1장 1절부터 14절 말씀까지. Atos capítulo 1, dos versículos 1 ao 14. 데오빌러여, 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수의 행하심을 가르치시기를 시작하심부터 Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, 하신 사도들에게 성령으로 명하시고 성신하신 날까지 이를 기록하였노라. até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. 새 받으신 후에 또한 저에게 확실한 많은 증거로 친히 사심을 나타내사 40일 동안 저에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 아침 모이사 저에게 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내가 내게 들은 바 아버지 약속하신 것을 기다리라. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouvistes. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못해 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. 저희가 모였을 때 예수께 묻자고 가르쳐 주께서 이스라엘 나라를 회복하심 이때니이까 하니 Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? 가라사대 때와 기한은 아버지께서 자기 권한에 두신 너희 알 바 아니요. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. 이 말씀 마치시고 저희 보는 데서 올리고 가시니 구름이 저를 가리워 보이지 않게 하더라. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. 올라가실 때 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰 옷 입은 두 사람이 저희 곁에 서서 E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. 가로되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데 하늘로 올리우신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. 제자들이 간나원이라는 산으로부터 예루살렘에 돌아온 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de sábado. 베드로, 요한, 야고보, 안드레, 빌립, 도마, 바돌로메, 마테아 및 알페의 아들 야고보, 셀로딘 시몬, 야고보의 아들 유다 다 거기 있어. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. 여자들과 예수의 모친 마리아와 예수의 아우들로 더불어 마음을 같이 전혀 기도에 힘쓰니라. Todos estes preservavam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, com mãe de Jesus e com os irmãos dele. É até aqui, no versículo 14. 오늘 아침에는 우리 부활절이 지났지만 É por mais que a Páscoa já tenha passado, 부활절 노래를 부르고 싶어 찬송 부활절 노래를 선택을 했어요. eu queria cantar um louvor, né, sobre a Páscoa, por isso eu escolhi um louvor nesse tema. 주님께서 십자가에 못 박혀 죽으신 걸로 끝났다면 Se a morte de Jesus na cruz tivesse sido o fim, 뭐한 죽음이었을 teria sido simplesmente uma morte muito terrível. 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으신 걸로 끝나지 않았습니다. Mas Jesus Cristo não terminou ali na cruz. 예수님은 말씀하시기를 예루살렘을 떠나지 말고 아버지 약속하신 것을 기다리라. 몇 날이 못돼 너희가 성령의 세례를 받으리라 그랬어요. Jesus Cristo havia dito, né, para que não partissem de Jerusalém e que esperassem a promessa.
근데 약속대로 정말 오순절날 성령이 임하면서 이 제자들 마음에 예수 그때 영이 살아 역사하시. E conforme a promessa de Jesus, realmente no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e passou a habitar neles. 똑같이 성경을 읽지만 Todos leem a Bíblia da mesma forma. 똑같이 기도를 Todos 하지만 oram da mesma forma. 똑같이 그 주를 섬기지. Todos servem a Deus da mesma forma. 성령이 없이 하는 것은 어디까지나 인간의 생각입니다. Mas fazer sem o Espírito Santo, no final das contas, é somente o pensamento humano. 인간의 생각하고 하나님의 생각은 너무 차이가 E existe uma imensa diferença entre o pensamento humano e o coração de Deus. 세계 속에 도저히 거기에 도달할 수가 없는 겁니다. Então não se pode alcançar o mundo de Deus com o pensamento humano. 그 성경 요한복음을 읽어보면 어떻게 기록됐냐면 인간의 생각과 하나님의 생각을 가장 완벽하게 구별해내고 있는. Por isso, se nós lermos o livro de João ele é composto dividindo o pensamento humano e o coração de Deus. 요한복음 3장에 니고데모가 하는 이야기를 자주 했습니다. É por várias vezes eu falei sobre João capítulo 3, sobre a vida de Nicodemos. 예수님의 말씀을 때문에 자기 생각에서 벗어나질 못하는 거예요. Nicodemos, mesmo perante as palavras de Jesus, não conseguia se libertar dos seus pensamentos. 나지 않으면 하나를 볼 수 없다. Jesus Cristo disse: aquele que não nascer de novo jamais poderá ver o reino de Deus. 니고데모로서 그게 도저히 이해가 안 가는 거예요. Então, pela sabedoria de Nicodemos, aquilo é completamente incompreensível. 어떻게 그거 날 수 있습니까? Como uma pessoa já velha pode nascer de novo? Pode novamente entrar no ventre materno? 니고데모가 그 이야기 받아들이려면 Então, para Nicodemos poder aceitar aquelas palavras, 가지고 있던 관념들을 다 버려 생각을 버리고 예수님 말씀 받아 아주 단순해요. é muito simples, tem que deixar todo o seu pensamento, todo o seu conceito para aceitar o pensamento de Jesus. 아담이 뱀을 만났습니다. Porque Adão, o primeiro homem, ele encontrou a serpente. 하나님이 참으로 동산 모든 나무 실과를 먹지 말라고 하시. A serpente perguntou: Deus disse para que não comais os frutos do jardim? 물론 여자가 그렇게 말했죠. É lógico que isso foi dito à mulher, né? 결국 이제 아담은 뱀의 유혹을 받아서 하나님처럼 되고 싶은 욕망을 가지고 선악과의 나무 열매를 먹었어요. Mas Adão, né, sendo tentado por Satanás, aceitou aquela cobiça de querer ser igual a Deus e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. A partir de então, Adão começou a ser guiado por Satanás. 여러분들은 현재 거의 예수 믿기 전에 지금 별로 정상적으로 살고 있다고 생각하는지 모르겠지만 Eu não sei se vocês consideram que as suas vidas é uma simples vida depois que creram em Jesus, 자손인 그 모든 인간은 mas toda a humanidade que pertence à descendência de Adão 세계에서 지금 인생을 살고 있는 겁니다. estão vivendo conforme os planos de Satanás. 그들에게 예수 그리스도의 영이 들어와야 하는. Por isso é necessário entrar o Espírito Santo de Jesus. 성령이 우리 마음에 들어오지 않고는 우리 인간의 세계는 아담에부터 받아온 그 사단이 준 세계 절대로 벗어나지를 못. Sem o Espírito Santo, jamais nós humanos, podemos nos livrar do mundo de Satanás. 예수님은 제자들이 그 3년 동안 예수님 따랐지만 Então, os discípulos, por mais que tiveram seguido Jesus por 3 anos, 3년 동안 따른 그것 가지고 안 된다 그러는. isso não era o suficiente. 예루살렘을 떠나지 말고 Não parta de Jerusalém, espere a promessa do Pai, 그렇으나 porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, disse Jesus. 이 들어와서 Então, entrando o Espírito Santo, 전혀 다른 세계를 하나님 이끌어가고 있는 겁니다. Deus iria guiá-los por um mundo completamente diferente. 예수님 믿고 Crendo Jesus da mesma forma, oram da mesma forma, louvam da mesma forma, 헌금을 하고 합니다. prestam culto, ofertam, fazem tudo. 으로 말미암은 사람하고 그렇지 않은 전혀 다릅니다. Mas aquele que tem o Espírito Santo e aquele que não tem são completamente diferentes. 1962년도에 Uma coisa que eu agradeço muito é que em 1962 하사관의 시험을 쳤는데 불행히도 그 시험에 떨어졌어요. eu prestei uma prova no serviço militar e de uma forma muito infeliz, né, eu fui reprovado. 아무 되는 일이 없어서 Realmente éramos muito pobres, nada dava certo na minha vida. 하사관에 가서 이제 계획을 세워가지고 일을 하려고 생각을 해요. Por isso, né, eu planejei entrar naquela escola militar para poder ter uma oportunidade de estudar. 기술학원에 들어가면 Se eu ingressasse ali, pudesse ser um aluno, 거주가 되고 eu poderia ser recrutado, né, na base. 받으면 공부를 계속 할 수 있겠다는 소망이. E tinha a esperança de que, recebendo um salário, eu pudesse continuar com os estudos. 그래서 제가 계획을 하고 정말 했는데 E realmente eu planejei muito isso, me dediquei para aquilo. 말이 참 깨졌는데 Mas o meu dente frontal era um pouco quebrado. 거의 표도 안 났어요. Era quase imperceptível. 거기서 제가 이제 불합격을 Mas por causa disso, eles me reprovaram. 내과, 외과, 이비인후과 다
갔는데 Eu fui no clínico geral, eu fui no oftalmologista, em tudo. 치과 과장이 내 카드에 사인을 했는데 Só que quando eu cheguei no dentista, né, ele deu uma assinatura ali no meu laudo e eu não entendi direito o que significava. 친구가 다른 거 Mas eu vi que era diferente do que o meu colega havia recebido. 올려봐. Aí eu pedi pra ele, ei, abre a boca. 빨리 완벽하게. Ele abriu a boca e os dentes eram perfeitos. Aí eu percebi, eu fui reprovado. 의관을 찾아갔어요. Eu procurei o doutor, né? 도와주면 안 됩니까? Será que o senhor não pode me ajudar? 의관 날 보고 얘기했어요. Ele olhou pra mim e disse, 어금니 같은 봐주고. olha, se fosse um dente, um molar atrás, não teria problema. Mas como eu vou ignorar um dente frontal? 정말 절망을 했어요. Eu fiquei muito desesperançoso, 기대를 뒀는데. porque toda a minha expectativa estava naquilo. 그러면서 저는 그때 그게 1962년 5월 달이었는데 Isso aconteceu em maio de 1962. 5월 달부터 10월 달 한 5달 동안 저는 철학가처럼 생각을 많이 했어요. Então, do mês de maio até o mês de outubro, por aqueles 5 meses, eu vivia pensando que nem um filósofo. Eu pensava em tudo, todo dia. 내가 누군가? Quem sou eu? 내가 어떤 인간인가? Que tipo de ser eu sou? 내가 아마 괜찮은 내가 진짜 기술 하상에 떨어진 놈이 Eu, uma pessoa que me considerava bom, nossa, eu fui reprovado num teste de aptidão. 무너져 버렸어요. Toda a minha esperança havia sido derrubada. 그때 하나님은 나에게 무슨 일을 하셨냐면 Então, que trabalho Deus fez na minha vida naquele dia? 그걸 따라가면 망한다는 걸 정확히 알아요. Ele me mostrou que seguir o meu pensamento era um caminho de fracasso. 몇몇 가지 이제 계획을 세웠었는데 그때 Eu havia tido alguns planos na minha vida, mas nada deu certo. 나는 안 되는 인간이구나. Eu sou um ser que não posso. 내 생각을 따라 망하겠다. 그 생각이 딱 들었어요. Eu senti, né, muito claramente que se eu seguir o meu pensamento eu fracassaria. 거짓말도 많이 도둑질도 많이 늘 제사해달라고 그랬는데 Ainda mais, eu mentia muito, eu já havia roubado muito, eu vivia pedindo perdão pelos pecados. 10월 7일 날 새벽에 내가 하나님 앞에 기도하고 있어요. Aí no dia 7 de outubro, pela madrugada, eu estava orando perante Deus. 근데 내가 딱 기도를 하고 딱 눈을 떴는데 E quando eu orei, sabe, eu abri meus olhos, 내 죄가 사해졌다는 마음이 들었어요. eu senti que meu pecado havia sido lavado. 그때부터 성경을 읽기 시작했어요. E desde então eu comecei a ler a Bíblia. 참 놀라운 것은 O incrível é que, 제가 그때 성경을 참 많이 읽었어요. realmente eu li muito a Bíblia naquela época. 한번 친구하고 이렇게 약속이 있어가지고 Uma vez eu tinha um compromisso com um amigo, 시간이 좀 남아서 성경 읽자 했는데 e antes do compromisso havia sobrado um tempo, né? Então eu falei, vou ler um pouco a Bíblia. 딱 이렇게 놓고 보니까 저녁 해질 때가 다 된 거예요. Só que quando eu percebi, já estava no pôr do sol do dia. 뿌려 성경만 읽고 있었어요. Eu passei a tarde inteira só lendo a Bíblia. 매일 제 친구들하고 모여가 놀고 저녁에 뭐 서리하러 다니고 그랬는데 Geralmente, né, eu saía com meus amigos no final da tarde, à noite. 옥수야 너 어디 갔다 왔노 그랬어요. Só que meus colegas perguntavam, nossa, Oxu, onde você estava? 그걸 읽으면서 성경이 정확하게 내가 지금 봐왔던 성경은 너무 다른 거예요. Naquela época, lendo a Bíblia, era muito diferente da Bíblia que eu lia antes. 요한복음을 읽어보면 Quando lemos o livro de João, 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 o que Jesus Cristo diz ali? 말씀이 계시니라. No princípio era o Verbo. 그 말씀은 하나님과 계시 말씀 곧 하나님이시라. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. 말씀이 육신을 입고 우리 가운데 거하시고 우리 그 영광 아버지의 독생자의 영광 은혜와 진리가 E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. 성경의 말씀은 하나님 A Bíblia diz que Deus é a palavra. 그리고 그 말씀을 E se nós aceitarmos a palavra, 하나님은 é aceitar Deus. 내 말씀을 거부하면 하나님 Mas se nós rejeitamos a palavra, é rejeitar Deus. 말씀을 Então, vendo a palavra, 놀라운 내 죄가 사해진 게 너무 era muito claro que os meus pecados haviam sido lavados. 그리고 예수님이 날 보고 하나님 어렵다고 성경이 이야기 Então, Jesus, olhando para mim, diz que eu sou justo na Bíblia. 내가 어려워 Eu sou justo? Eu não conseguia acreditar naquilo. 내가 어떻게 Como eu sou justo, uma pessoa que cometeu tantos pecados imundos? 근데 내가 보니 성경 나를 어렵다고 Mas eu vi a Bíblia e a Bíblia claramente dizia que eu era justo. 어렵다고 하면 E se a Bíblia diz que eu sou justo, 그때 성경이 처음으로 나를 pela primeira vez na minha vida, a palavra de Deus venceu o meu coração. Até então eu vivi com o meu pensamento. 그러면 내 생각을 따라 Sim, conforme o meu pensamento, eu segui Deus. Mas lendo a Bíblia, 이 성경이 1800페이지로 a minha Bíblia aqui tem mais ou menos 1.800 páginas. 제가 그 전에 성경 읽기 전에는 소설 E antes de eu ler a Bíblia, eu lia muitos poemas. 성경하고 소설이 다른 E uma diferença entre um poema e a Bíblia 소설은 거의
인간의 감정을 많이 욕해도 막 읽을 때 감정이 동하면서 막 흥미를 느끼고 재미를 그렇게 책. É que os poemas são compostos de uma forma que quando você lê ele, você é muito comovido, você é muito tocado, você é arrastado por aquela história. Mas na Bíblia não existe nada de emoção humana. 왜냐하면 감정을 포함시킨 Porque se coloca a emoção humana, 이 성경 자체가 a Bíblia, a interpretação da Bíblia passa a ser diferente. 예를 들면 물고기 이런 거 잡아놓고 막 흔한 거 잡았다고 그러면 막 감정이 들어가면 Então, se pegou um peixe, mas se colocar assim, pegou um peixe extremamente grande, você interpreta de uma forma diferente. 감정을 다 뽑아. Por isso, na Bíblia, você não vê a expressão de sentimentos. 옛날에 내가 읽던 소설책하고 Era muito diferente dos livros de poesia, de poema que eu li antes. 소설 읽어보면 그 이제 그 마음이 딱 보이지만 막 굉장히 감동이 막 흥미가. Sabe, num poema você lê o coração ali da pessoa que escreveu aquela história, é muito divertido. Só que a Bíblia é muito frio. 예수님을 따른 사람들이 난 중요한 조건이 E tem uma condição especial, né, dentre aqueles que seguiram a Jesus. 자신의 마음을 가지고는 절대로 예수님 말씀을 받. Jamais poderiam aceitar as palavras de Jesus com a sua própria pessoa, o seu eu ainda vivo. 받은 내 자신이 부인돼야만 받아들일 수 있는 게 성경. As palavras da Bíblia, as palavras de Jesus, eram palavras que somente negando a si mesmo poderiam ser aceitas. 예수님께 니고데모에게 자주 제가 하는 É por várias vezes eu falo sobre Nicodemos. 그 니고데모에게 말씀하시 사는 거듭나냐 하는 날 볼 수. Só que Jesus Cristo disse a Nicodemos, se não nascer de novo, jamais poderá ver o reino de Deus. 예수님의 말씀이 거듭나지 아니하면 한 날을 볼 수 없던 그 말씀이 있어. Então, quando veio essas palavras de Jesus, onde diz, se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus, 하는 이 말씀과 대적하는 마음. no coração de Nicodemos começou a surgir muitos pensamentos que eram contra essas palavras. 그러니까 이제 이 니고데모는 자기 아는 지식이 예수님 말씀 굴복지 않고 대적. Então, Nicodemos, pelo conhecimento que tinha, não se prostrou para Jesus, pelo contrário, foi contra, porque a vida inteira dele ele viveu dessa forma. Não somente Nicodemos. 성경을 정확하게 읽으면 Se nós começamos a analisar bem a Bíblia, 성경이 내 마음하고 다. a Bíblia inteira é diferente do nosso coração. Não tem como ser igual. 근데 성경을 받아들일 수 있는 사람. Mas teve um ser que pôde aceitar a Bíblia. 그 사람 Quem foi esse? Aquela pessoa que sabe que é errada. Aquela pessoa que sabe que é má. Aquela pessoa que sabe que é falsa. Aquela pessoa que não pode confiar em si. 그 사람만이 성경을. Só esse tipo de pessoa podem aceitar as palavras da Bíblia. 이게 니고데모 사람이 끝나면 어떻게 사람이 늙으면 끝. No caso de Nicodemos, ele questionou: Senhor, como é que um homem já sendo velho pode nascer de novo? Pode novamente um homem já sendo velho entrar no ventre materno? Jesus Cristo respondeu: 육이고 영으로 난 건. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. O que isso significa? 넌 육. Você nasceu pela carne. 하는 게 성령으로 난 사람. Você não é uma pessoa que nasceu pelo espírito. 다른 마음의 세계를. Então, Deus tem um mundo do coração diferente. 이 말씀 받. Então, deixa seu pensamento e aceita essas palavras. Só que Nicodemos não pôde fazer isso. 근데 그 다음에 성경 읽어보면 너무너무. Só que se continuamente lermos a Bíblia, uma coisa muito interessante, tem a mulher samaritana. 사마리 여자는 어떻게? Como foi com a mulher samaritana? 예수님. Ela se encontrou com Jesus. 그 여자에게 예수 뭐라 하면 이물을 먹는 자마다 다시 목마리를. Jesus Cristo disse a ela, aquele que beber dessa água voltará a ter sede. 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지. Mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais voltará a ter sede. 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이. E ali se jorrará a vida eterna. 이거는 정상적인 사람 특별히 말. Então, para uma pessoa com raciocínio normal, essas palavras não fazem sentido nenhum. 무슨 물을 아무만 영원히 목마르지 않는 물이. Onde existe nesse mundo uma água que você bebe uma vez e não há mais sede, sabe? Não existe. 예수님 말 내가 주는 물 영원히 목마르지. Jesus Cristo falou, a água que eu te der jamais terá sede. 그래 사마리 여자 그 이야기를 받아들이기 위해 Só que a mulher samaritana, para aceitar aquelas palavras, 자기가 가졌던 경험이나 관념이 다 벗어. ela primeiro teve que se desfazer de toda a sua experiência, todo o seu conhecimento. E o que ela diz? 선생님 농담. Ai, Senhor, para de brincadeira. 나도 물 마셔봐. Eu já bebi muita água. 하도 안 가서 E passa um tempo eu tenho sede de novo. 목마르지 않는. Onde existe essa água que você bebe uma vez e não tem mais sede? 사마리 여자가 니고데모였다면 그렇게 Se a mulher samaritana fosse Nicodemos, eu acho que teria dito dessa forma. 생을 실패. Só que essa mulher era fracassada. 정말 진짜 결혼할 때 행복을 가지고 Era uma mulher que sim se casou com muita expectativa, felicidade, 만 이혼이 됐어요. mas não passou muito tempo, se divorciou. 한번 해보자. No segundo casamento, não, dessa vez, vamos achar uma pessoa que vai me fazer feliz. No final, ela teve 5 maridos. 그러니까 그렇게
Por mais que ela trocou o marido por várias vezes, 여전히 그는 공허했다. a questão é que o coração dela era vazio, não tinha saciedade. 이 여자는 이분은 내가 지금까지 맛본 거하고 다른 뭘 Então ela percebeu, Jesus, ele tem uma água diferente de tudo que eu experimentei até hoje. 그 마음이 Entrou esse coração no coração da mulher samaritana. 내가 진짜 뭐 많은 물을 마셔본 적 Assim como toda vez que eu tenho sede, eu bebo água, 적어도 많은 저 6번째 남편을 만났다. eu já busquei 6 maridos. 이제 첫 번째 이혼하고 하여튼 6번째 남편과 살고 Me divorciei no primeiro, no segundo, cheguei até o 6º marido. 내게 여전히 Só que mesmo assim, não saciava o coração dela. Nunca encontrou dessa água que saciava. 지금까지 만난 어떤 남자고 달라 Só que esse homem, as palavras dele é diferente de qualquer marido que eu tive. 영을 진짜 목마름을 주지 아니할 어떤 Ele tem uma força que realmente pode saciar a sede do meu espírito. 그 이야기 É sobre isso que ele está dizendo. 내가 지금 만난 다른 남자와 Jesus é diferente de outros homens. 이성적인 것 Não estou falando de uma questão de relacionamento entre homens e mulheres. Ele é diferente. 여자는 예수님께 기대를 가졌어요. Essa mulher, né, teve uma expectativa em Jesus. 물을 내게 주사 목마르지도 않고 이게 물 Por isso ela falou, né, Senhor, dê-me dessa água para que eu não volte a mais ter sede nem tenha que buscar água. 이런 이야기를 할 수 있는 지금까지 자기가 했던 모든 경험이나 모든 지식 다 버려야만 이렇게 Para ela poder falar isso, ela tem que abandonar todo o conhecimento, o conceito que ela tem. 요한복음은 그렇게 우리에게 구분 O livro de João separa exatamente essas coisas. 예수님 말씀을 Quando escutou a palavra de Jesus, 받아들이는 tiveram aquelas pessoas que aceitaram, tiveram aquelas pessoas que não puderam aceitar. 요즘 예수님 유명한 하나님의 아들이고 Nas épocas atuais, todos sabem que Jesus Cristo é o famoso Filho de Deus, sabem que ele é o profeta de Deus. 성적으로 받아들이긴 하지만 Então, sim, eles aceitam como uma teoria, 여러 마음에 받아들이기에 부담스러운 말입니다. mas para realmente aceitar no coração existe um receio, um fardo. 여자는 38년 된 병 똑같은 이야기예요. É a mesma coisa em João capítulo 5, com o enfermo há 38 anos. 8년 동안 병자로 있었기 때문에 Ele havia vivido por 38 anos como enfermo, então ele não podia andar. Ele queria andar, imaginem. 발버둥을 쳤겠습니까? Com certeza deve ter pensado, tentado muitas vezes, mas não conseguiu. Não conseguiu. 일어나 내 자리를 들고 걸어가. Jesus Cristo disse, levanta, toma o teu leito e anda. 그 병자가 자기 이야기를 하라고 하면 Se for falar sobre as condições dele, 저는 저못 걸어가요. o enfermo diria, olha, Senhor, eu não posso andar. Me desculpa, 걸어보려 애를 많이 썼어. eu já me esforcei para isso. 일어서지도 넘어지기도 하고 그랬습니다. Eu nem consegui ficar de pé, eu sempre caía. 선생님 먹을 거나 좀 주세요. Senhor, me dê alguma coisa para comer, sabe? E passaria assim. 병자는 날 보고 걸어가라고 말도 아니야. Esse enfermo pensava, poxa, ele está pedindo para eu andar, isso não faz sentido. 딱 여기 누워 있어. Se eu pudesse andar, para que eu estaria deitado aqui? 돈 벌고 잘 살지 결혼하고. Eu poderia ter meus filhos, eu poderia ter meu emprego, eu poderia ter um casamento, eu não viveria dessa forma aqui. 하라고. Mas ele está falando o quê? Para eu andar? Ele ria. 그러다가 이 병자가 마음을 돌이키는 거예요. Mas ele trocou o coração. 내가 지금까지 내 생각 따라 살아 잘된 거 아무것도 없는데. Calma aí, eu vivi conforme o meu pensamento até hoje, nada deu certo. Então ele deixou o pensamento dele 저분이 날 보고 걸어가라고 하는데 e pensou, 저분 말씀. vamos aceitar a voz dele. Ele está dizendo para eu andar. 근데 이 병자가 걸어가려고 하니까 E quando ele realmente tentou se levantar, 안에서 no coração dele, 너는 못 걸어. ei, você não pode andar. 졌잖아. Você já caiu. 해봤잖아. Você já tentou. 됐잖아. Não deu certo. 뭐 걸어가. Vai tentar de novo? Não faz sentido. 그런 이야기가 여자 마음에 다. Sabe? Essas vozes surgiram no coração dele. 그 마음을 버려야. Então, para ele poder aceitar as palavras de Jesus, 그 병자가 38년 된 병자 그 마음을 버려야 돼. para um enfermo há 38 anos poder aceitar as palavras de Jesus, tem que jogar fora aquele coração. 아무도 한 발자국도 못 걸었는데. Nossa, até hoje eu vivi conforme o meu pensamento e não pude dar um passo. 사람도 아무도 없었는데. E ninguém havia pedido até hoje para que eu andasse. 이야기를 한번 들어보자. Vamos atender uma vez a voz dele. 예수님 말도 걸어가려고 할 때. Então, quando o enfermo há 38 anos, escutando Jesus, tentou andar, 그 생각을 제하지 않고는 걸어갈 수가 없는 거예요. ele não pode tentar aquilo aceitando as palavras de Jesus com o seu pensamento de que não pode andar. 많은 사람은 성경을 읽고 듣고 좋고 해요. Muitas pessoas hoje escutam sobre a Bíblia, gostam, leem, 드릴 때는 mas quando vai aceitar aquilo no coração, 하고 다른 거예요. é diferente de você ter o conhecimento daquela palavra. 이론을 받을 수 있지만 Nós podemos aceitar inúmeros conhecimentos, inúmeras teorias, 두 가지 이론을 받을 수 없는 거예요. mas no coração nós não podemos ter duas coisas. 걸어가라고 한다면 Se Jesus Cristo diz, levanta, toma o teu leito e anda, 들으려고 한다면 e quer aceitar essas palavras, 하는 이 마음을 깨버려야 하는 거예요.
Tem que primeiro quebrar aquele coração que diz, eu não posso andar. 이 병자는 이 38년 된 병자는 O enfermo há 38 anos, 자기 못 걷는 거 알고 여러분 그러 안 된 거 알지만 sabendo que não poderia andar, que já havia tentado muitas vezes, mas ele se pôs de pé para começar a andar. 걸어가게 되는 거예요. E ele realmente conseguiu, começou a andar. 그래요. Realmente é assim. 그러니까 이제 성경 요한복음 정확하게 사람을 우리가 이해하기 쉽도록 예수님 말씀 때 내가 이해가 가서 따라간다. Então, o livro de João, nós podemos ver, nossa, nós seguimos as palavras de Jesus porque é compreensível. Não, pessoal, isso não faz sentido. 세계 많은 그 기독교인들이 잘못하는 게 하나 있는데 Tem uma coisa errada com os cristãos de todo o mundo hoje em dia. 십자가에 못 박혀 죽었다 그래요. Jesus afirma que morreu pelos pecados na cruz, 죄인이라 그래요. mas as pessoas dizem ser pecadoras. 많은 사람이 그래요. Muitas pessoas dizem isso. Por quê? 예수는 십자가에 우리 모든 죄를 사했는데 Jesus Cristo morreu na cruz para lavar nossos pecados. Ele lavou e Deus falou que somos justos, mas não conseguem aceitar isso. Por quê? 양심에서 일어난 죄인이라는 생각을 못 벗어나게 Não conseguem se libertar do pensamento que a sua consciência lhe dá dizendo que é pecador. 받았다 예수 피로 제단 받아 말은 하지만 Então a pessoa fala, eu fui salvo pelo sangue de Jesus, eu fui salvo. Mas se acusar, olha, você mentiu, você roubou, você adulterou, você fez algo de errado. A consciência da pessoa acusa isso nela. E ela não consegue resolver isso dentro do coração dela. Então ela não consegue aceitar as palavras de Jesus. Por quê? 내 마음에 죄인이라는 생각이 드니까 Porque no pensamento dela, ela é pecadora, no coração dela ela sente isso. 안에서 죄인이라는 생각하고 내 생각하고 싸우니까 Então, já que dentro do coração dela briga a palavra de Deus e o pensamento dela, 그걸 가지고 죄인이 내 마음에 받아들였어요. pessoal, no meu pensamento, enquanto eu acreditava ser pecador, eu aceitei isso no meu coração. Mas o que Jesus disse? 로마 4장 25절에 Em Romanos capítulo 4, versículo 25, 을 위해 내어짐이 되고 fala que Jesus ele foi entregue pelas nossas transgressões 살아나신 e ressuscitou para a nossa justificação. 범죄했는데 예수님 십자가에 못 박혀 죽었고 Então nós cometemos transgressões, mas Jesus Cristo morreu na cruz por isso, e assim ele lavou todos os nossos pecados, e por isso ele nos justificou. 14절에 Em Hebreus capítulo 10, versículo 14, 저가 한 제물로 거룩하게 된 자 영원히 온전케 했다. pois aperfeiçoou para sempre todos que estão sendo santificados. 자, 여러분 히브리 10장 14절 자세히 보세요. Pessoal, prestem atenção em Hebreus 10, 14. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자를 영원히 온전케 A 하셨나? Bíblia fala, foi aperfeiçoado todos que estão sendo santificados. 자, 여기서 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 했다. Então, aperfeiçoou para sempre todos quando estão sendo santificados. 온전케 함을 받은 자는 거룩하게 된 자들은 우리 인간을 가르쳐 말하고 Então, o ser humano foi esse que foi aperfeiçoado. 하나는 분은 예수님을 가르쳐 말하는 거예요. E quem é essa oferta? É Jesus. 노력해서 깨끗하게도 온전하게도 거룩하게 된 게 아니고 Não foi pelo meu esforço, pela minha dedicação, pela minha vida correta que eu me tornei limpo. 죽음으로 우리가 거룩하게 됐고 온전하게 됐다. Pela oferta do corpo de Jesus Cristo, nós fomos santificados e aperfeiçoados. 죽음은 Então, a morte de Jesus na cruz 사는 능력을 가졌는데 tem o poder para remir os pecados. 영원한 능력을 가지고 E é um poder eterno. 저는 그런 부분을 성경을 자세히 살펴봤어요. E eu vi isso claramente na Bíblia. 하나님은 하늘날 성전이 있는데 Existe o tabernáculo celeste, 이 땅에 성전을 다시 mas para que as pessoas pudessem lavar os seus pecados, Deus ordenou para que criasse um tabernáculo na terra. 성전을 40일 동안 보고 Então Moisés, por 40 dias no Monte Sinai, ele viu o templo de Deus lá no Reino Celeste e construiu um com a mesma imagem na terra. Mas já que as pessoas naquela época viviam ali no deserto, eles criaram em tendas. Por isso que é um tabernáculo em tendas, né? Não é um templo. 하나님은 똑같은 모형을 따라 만들어. Mas foi criado conforme a imagem daquele templo que estava no reino de Deus. 지금 그 제사를 드림으로 양을 잡고 소를 제사를 드리면 죄가 사해지는 거예요. Então as pessoas que pecavam levavam uma oferta, um animal perfeito ali, e com a morte daquele animal seus pecados eram lavados. E o que a Bíblia diz? 10장 1절에서 Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, 좋은 일의 그림자요 뭐 참님이 참 형상이 아님으로 그랬어요. ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não imagem real das coisas. 성전을 짓고 이거는 하늘나라는 성전의 모형입니다. O tabernáculo construído nessa terra não é a verdadeira, realmente, né? Aquilo é somente uma imagem, mas é para mostrar como seria feito o sacrifício pelos pecados no tabernáculo celeste. Porque o tabernáculo terreno pertence ao tempo, né? Ele é cronológico. Então, você, por exemplo, pegou um animal, fez a oferta, o pecado foi lavado. Mas se voltar a pecar, 지난번에 죄를 산 그 제사는 aquele pecado lavado da última vez, 흐르기 때문에 já que passou o tempo,
foi para o passado. 뭐 1년 뒤, 1년 전, 10년 전 과거로 가니까 Pode ser para 1 ano, 2 anos, não importa, passou. 과거 것이 와서 나를 죄를 씻지 Por causa do tempo, aquele sacrifício foi para o passado e não é mais eficaz para lavar o meu pecado de hoje. Se nós vermos em Hebreus capítulo 9, versículo 11, 제사장 와서 diz: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, 이 창조에 속하지 더 크고 온전한 성막, 장막 하늘나라 성전을 가리킵니다. mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, ou seja, o tabernáculo celeste. 여러분 이 땅에는 시간계이기 때문에 Essa terra é cronológica. 사함 받아요. Então, você faz a remissão dos pecados, novamente peca. 제사들은 그 제사가 과거로 갔기 Então, 때문에 a oferta dada no passado está no passado. 제사 다시 돌아와서 지금 내 죄를 씻어주지 못하기 때문에 E aquilo que está no passado não pode voltar ao presente para ser eficaz agora. Então tem que dar uma nova oferta, diariamente. 과거로 갔어요. Mas aquele sacrifício novamente vai para o passado. Passou o tempo, 또 죄를 지어요. aí peca de novo. 그럼 또다시 제사를 Então tem que fazer uma nova oferta. 또 죄를 사함 받으세요. Aí recebe a remissão dos pecados. 또 이제 시간이 흘러가면 과거로 갔기 때문에 Aí passou o tempo, aquilo foi para o passado. E se você comete um novo pecado, novamente tem que oferecer um sacrifício. Por quê? Pertence ao tempo. 십자가에 못 박혀 죽으시고 Jesus Cristo morreu nesse mundo cronológico, 있는 제단에다 뿌렸다면 mas se ele tivesse aspergido o seu sangue aqui, 양이 수없이 죽어가는 것처럼 assim como todos os dias as ovelhas morriam 위하여 para lavar o pecado das pessoas, 몇억 번을 죽어도 우리 죄 다 못 사요. se fosse aspergido o sangue de Jesus Cristo aqui, ele poderia morrer 10 mil, milhares de vezes que não poderia lavar todos os pecados da humanidade. 12절을 보면 Mas se nós vermos em Hebreus 9, versículo 12, 소와 송아지에 필요하냐고 fala não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. 뭐라 그럽니까? O que diz aqui? 영원한 속죄를 이루소. Entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Pessoal, a eterna redenção 계에서만 만. só é possível no mundo eterno. 자, 여러분 우리가 많은 물건을 만들면 Só quando nós criamos um objeto, 여기다 이제 그 물건 만든 나라 이름을 줬죠. nós temos, coloca ali o país que foi fabricado, né? 그 미국에서 만든 Made in USA라고. Então, se eles produzem algo nos Estados Unidos, eles falam Made in USA. 이게 오래전 이야기인데 Isso aconteceu há muito tempo atrás, 일본에서 어떤 사람이 그 정말 손톱깎이를 만드는 mas lá no Japão uma pessoa criou um cortador de unhas. 그래 Made in USA라고 붙여. Só que ele escreveu Made in USA. 그 틀려서 걸렸어요. E estava errado, né? Ele foi pego. 그럼 USA 맞다. Ele falou, é USA, tá certo. USA 되냐? Mas como é USA? 만든 데가 우수하다. É USA, né? 우수하 약자 USA. Porque USA significa, tipo, a abreviação de USA, se você for ler, é USA, né? Então, 사실인지 모르겠지만 eu não sei se é verdade isso, mas isso aconteceu. 이 땅에서 하는 모든 제사는 시간계 한 순간만 죄를 사야지만 Então, tudo o que acontece nessa terra pode ser eficaz momentaneamente. 여러분, 하늘나라는 이 몸을 가지고 갈 수가 없어요. 그 금방 없어지기 Mas nós não podemos ir para o mundo eterno, o mundo de Deus, com esse corpo, porque lá é eterno. 가지고 가야 돼. Para ir lá, primeiro temos que trocar esse corpo por um corpo eterno. 또 영원히 사야 하기 때문에 E a remissão dos pecados também tem que ser eterna. 땅에서 제사 시간계 제사를 사면 한 순간밖에 안 되기 Se 때문에 você faz a remissão dos pecados na terra, é momentâneo. 그제 12절에 뭐라고 말합니까? E o que diz no versículo 12? 염소와 송아지 필요 아니하고 Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가. mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. 속죄를 이루기 위해서 어떻게 해야 합니까? Então, o que é necessário para ter a eterna redenção? 다 피를 뿌리면 안 돼. Não pode aspergir o sangue na terra. 하늘나라 제단에다 피를 Tem que aspergir o sangue no reino de Deus, no reino celeste. 그래 히브리 9장 11절 그걸 얘기해요. E Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz isso, 좋은 일에 대제사장으로서 que Jesus Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, 아니한 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막은 하늘나라 성전을 가리켜. mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, não quer dizer não desta criação. 만약 예수님 이 세상에 있는 예루살렘 성전이나 그 성막에서 죄를 위한 십자가에 못 박혀 죽어서 그 피를 그 제단에 뿌렸다면 Se Jesus Cristo tivesse sido morto aqui no tabernáculo terreno e ainda aspergido seu sangue na terra, isso seria pertencido ao tempo. 수만 번, 수억 번을 죽어도 안
되는. Então não seria eficaz mesmo Jesus Cristo morrendo por milhares de vezes na cruz. 그래서 예수는 하늘나라 성전에 가서 제단에다 그 피를 뿌려서 우리 죄가 영원히 사해진 거예요. Por isso, Jesus aspergiu o seu sangue no tabernáculo eterno lá no céu, e assim o nosso pecado foi lavado para sempre. 그럼 성경은 전부 짝이 있는데 Só a Bíblia inteira ela tem seus pares. 성경 속죄에 대한 부분만 Eu, por muito tempo, procurei só esses pedaços, sobre 다 뽑아 연결시켜봤어요. a remissão dos pecados e conectei tudo. 근데 대부분 사람들은 그걸 잘 몰라요. Só que a maioria das pessoas não sabem essa ligação. 쉽게 말해서 성경을 몰라요. Se eu falasse de uma forma muito simples, as pessoas não sabem da Bíblia. Eles sabem que Jesus Cristo morreu na cruz. 뭐가 내 죄가 사했지만 Sabe que Jesus Cristo morreu na cruz e lavou meus pecados. Mas a pessoa pensa, mas eu pequei, então eu sou pecador de novo. 그래서 그럼 어떤 사람 뭐라 구원받은 죄인. Então as pessoas falam, eu sou um pecador salvo. 구원받으면 죄인이 돼서 안 되는. Pessoal, se recebeu salvação, não tem como ser pecador. 말이 안 죄인이란 말 자체는 죄인이란 멸망받는다는. Não faz sentido. Pecador em si quer dizer que não foi salvo, que está indo para a destruição. Nós não somos pecadores, porque o pecado já foi pago. Jesus Cristo diz que somos santos. 14절은 뭐라 합니까? O que diz em Hebreus 10:14? 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 Porque com uma única oferta, 영원히 온전케 했다. aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 구원하실 때 Só quando Jesus Cristo nos salvou, 조금만 사고 놔두고 요제는 사고 놔두고 원죄만 사고 놔두고 자본죄 사고 놔. Deus não é aquele Deus que vai falar, quando lavar o pecado, ó, lava só o pecado original dele, lava só o pecado de Adão. Não é, pessoal. A Bíblia fala que Jesus Cristo lavou o nosso pecado completamente. 우리 자본 Muitas pessoas hoje, muitos pastores que não sabem exatamente da Bíblia, eles falam que Jesus Cristo lavou o nosso pecado original, mas o pecado que nós cometemos hoje temos que confessar e receber o perdão. Mas por que isso está errado, biblicamente falando? Porque o pecado não é lavado com confissão. Em Levítico capítulo 17, versículo 11, diz, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, 피가 죄를 속하노라. porquanto o sangue que fará expiação em virtude da vida. 히브리 9장 22절에 Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, o que diz lá? 한번 봅시다. Vamos ver. 히브리 9장 22절 Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, 율법에 쫓아 거의 모든 피로 정결케 되나 com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, 없은적 e sem derramamento de sangue não há remissão. 고백해서 절대 죄가 사. Não é o confessar que vai trazer o perdão dos pecados. 죄를 지은 걸 깨닫고 죄를 사는 한 A confissão vem depois que você percebe que você pecou. É um processo para a remissão dos pecados. Você precisa perceber que pecou para poder receber a remissão dos pecados. 하지 않으면 죄 사해나 받아들이지 못. Se aquela pessoa não percebeu que pecou, ela não vai confessar e também não vai buscar a salvação. Então, quando a pessoa percebe que é pecadora, 구약 시대 죄를 지은 걸 깨달은 na Bíblia, no Antigo Testamento fala, aquela pessoa tem que ser notificada pelo seu pecado. Aí sim ela pode trazer uma oferta, um cabrito pelo pecado, fazer imposição de mãos para que o pecado seja transferido. 제단불에 발라져 Aí mata aquela pessoa e quando o sangue é aspergido, 제단불에 죄의 기록이 있기 때문에 sabe, ali nas pontas dos chifres do altar, onde há, sabe, o relato dos pecados, e aquilo é coberto com sangue, o pecado é lavado. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 Só que a questão é que quando Jesus Cristo morreu na cruz, 피를 가지고 하늘나라 제단에 ele pegou o seu sangue e foi lá no tabernáculo eterno, celeste. 사했다고. Por isso que a Bíblia fala, tendo nos dado uma eterna redenção. 그렇기 때문에 여러분 그럼 내가 죄 안 짓나? Então as pessoas perguntam, você não peca? 그럼 막 지도 돼? A gente pode sair pecando à vontade? 그만 되게 재밌. É muito divertida essa pergunta. 죄막 지도 되나? Então, pode pecar à vontade? 제가 막 지어도 돼야 구원받아. Aí eu falo, tem que pecar à vontade para poder receber a salvação. 죄지만 막 짓는 거지. Você pecar à vontade ou pecar é a mesma coisa. Qual a diferença entre pecar e pecar à vontade? É pecar da mesma forma. Se não receber a remissão dos pecados, vai para o inferno. 그막 지면 안 되나? Então as pessoas, então não pode pecar à vontade. 막안 짓는 사람 누구 있는데? Quem é que nesse mundo não pecou à vontade? 천국 못 간다. Se a Bíblia fala que ninguém pode ir para o reino de Deus. 전혀 성경과 맞지. São palavras que não faz sentido nenhum, não tem ligação nenhuma com a Bíblia. 중요한 것은 O importante 우리 자신입니다. somos nós. 니고데모는 안타깝게 자기가 뭘 좀 안다고 생각해. Nicodemos, lamentavelmente, acreditava saber de algo. 정확히 모르면서 Mesmo sem saber exatamente da Bíblia, ele pensa que sabe. 성경을 알려면 Para conhecer a Bíblia, 중요한 것은 o importante é ter um coração vazio. 내 생각하고 성경 매일 싸워야
meu pensamento sempre vai colidir com as palavras da Bíblia. 성경을 그대로 받아들이기 위해서는 Então, para eu poder aceitar as palavras de Deus na Bíblia, 악하고 더럽고 나쁘고 내가 틀린 사람이 돼요. tem que ser aquela pessoa má, errada, suja. 종일 성경하고 싸워요. O dia inteiro batalhando com a Bíblia. 7절에서 Em 2 Reis capítulo 7, Eliseu diz: 여호와의 말씀을 들을지 ouve a palavra do Senhor. 하나님한테 사마리아 서문에 고운 가루 한 세길 보리 두 세 한 세길 Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Mas o comandante, o capitão ali do rei, ele falou, por mais que Deus abra a janela do céu, isso não será possível. Morreu. 왜? Por quê? 하나님의 말씀을 거역했어요. Porque ele foi contra a palavra de Deus. 하나님 인간이 아니기 때문에 Só Deus não é humano. 그렇게 되는 건 Se Deus ele diz, ele faz. 인간은 무시한 거예요. Só que ele desprezou Deus como se fosse um ser humano. 하늘에 창 안 내도 왜 그거 뭐 다 됐잖아요. Pessoal, como Deus não seria capaz de fazer isso abrindo uma janela do céu? Ele fez. 내가 좀 안다는 사람들 Só que aquela pessoa que acha saber de algo, 하나님에게 도전을 해요. ela desafia a Deus. 악이에요. Isso é mal. 그야 예수님 순종해야 돼. Nós devemos ser obedientes a Jesus. 내가 틀려서 안 맞지. Sim, eu sou errado. Jesus Cristo não está errado. 들고 그러면 걸어가야 돼. Se Jesus Cristo diz, levanta, toma o teu leito e anda, temos que andar. Se diz que nossos pecados foram lavados, foram lavados. Mas para isso, nós não podemos acrescentar o pensamento humano. 어떤 사람은 예수 원죄 살고 자원죄 우리가 고백에 살지. Tem pessoas que falam, Jesus Cristo lavou o nosso pecado original, mas nós temos que lavar os nossos pecados cometidos de hoje. Pessoal, a Bíblia fala que sem sangue não há remissão. O confessar em si não vai lavar os pecados. 우리 죄를 자백하면 A Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 요한일서 1장 9절 Isso é 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas o que diz no versículo 7? 제가 빛 가운데 계시긴 우리도 빛 가운데 행하면 Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 피가 죄를 사지 고백으로 죄. É o sangue que purifica os pecados, não é a confissão. 내가 죄를 고백한 내가 죄인인지를 깨닫고 죄를 인정하는 겁니다. A confissão é você reconhecer, após ter percebido que você tem pecado. 그러면 Então, se você reconheceu, percebeu que tem pecado, 예수님의 피로 죄 사함을 받아야 하는 거예요. agora a remissão desses pecados é feita pelo sangue de Jesus. 그렇게 믿음으로 받아들이는 겁니다. Nós aceitamos pela fé que Jesus Cristo lavou nossos pecados. 해야 할 일이 아무것도 없습니다. Para a remissão dos pecados não há nada que nós devemos fazer. 사실을 Temos que aceitar aquilo que Jesus Cristo fez. Basta aceitarmos pela fé. 말하면 O que a Bíblia diz? 죽으심으로 Que pela morte de Jesus na cruz, 눈처럼 이에 씻어졌다 겁니다. nossos pecados foram lavados mais altos do que a neve para sempre. 아멘하고 받아들인 거죠. Amém. Aceitamos. 이게 구원입니다. Isso é salvação. 인간은 그렇지 않습니다. O ser humano não é assim. 죄 막지도 되나? Ah, então, mas a gente pode sair pecando à vontade? 죄 막지는 거 그냥 지는 뭐가 달라요? Pessoal, qual a diferença de sair pecando à vontade e cometer um pecado? 되기 때문에 대신 십자가에 못 박혀 죽었는데 A questão é que Jesus Cristo morreu para lavar todos os pecados. 죄 벌을 받았는데 Ele recebeu a punição, o castigo pelos nossos pecados. 대신 벌 받았죠. Por que ele recebeu a punição no nosso lugar? 라고 Para que nós fôssemos para o inferno? Não. 놔두려고 Para nos mantermos como pecadores? Lógico que não. 깨끗게 하기 위한 십자가에 못 박혔어요. Jesus Cristo foi crucificado, foi pendurado na cruz para nos fazer justos, para nos lavar nos pecados. Ele disse, está consumado. Ou seja, todo nosso pecado foi lavado. 오늘 얼마나 많은 사람들이 Muitas pessoas hoje 성경을 정확히 모르고 não sabem exatamente da Bíblia. 대충 알고 Conhecem vagamente. 이런 특히 속죄에 관한 거 성경을 전부 찾아서 짝을 맞춰가면서 연결해 봤어요. Por muito tempo, sabe, eu busquei esses trechos que falam sobre a remissão dos pecados, achei seus pares, porque na Bíblia tem par para tudo. 이사야서 한 이야기 그대로 신약에 딱딱 짝이 맞아 들어가죠. Assim como diz em Isaías, né, todas as palavras da Bíblia têm um par. 하는 과정 예수님이 안수함으로 구약에 나는 그 안수하는 걸 잘 몰랐어요. No Antigo Testamento fala sobre o sacrifício pelos pecados, sobre a imposição de mãos. Eu não sabia o que significava imposição de mãos, por que Jesus Cristo foi batizado por Jesus. 제사장의 아들이 제사장인데 Só que João Batista, ele é um sumo sacerdote, filho de sacerdote. 죄가 넘어간다고 그랬어요. E a Bíblia fala que é na imposição de mãos que o pecado é transferido. 세례를 받은 거예요. Então Jesus Cristo recebeu aquele batismo de João Batista para receber o pecado da humanidade por meio dele. Então o céu se abriu, né? Veio o Espírito Santo como uma pomba e Deus disse, eis aí meu filho que eu me comprazo. 얘기하는 거예요.
Então, o batismo de Jesus é o processo onde Jesus Cristo recebeu para si o pecado da humanidade. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 수목사 죄를 지고 아니고 Não é o pecado do Oxo Park, 국회의원 죄나 대통령 죄를 진 게 아니고 o pecado daquele deputado, daquele presidente. 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양이라. É o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 세상의 모든 죄가 거기 넘어간 겁니다. Todo o pecado da humanidade passou para Jesus. 개인적으로 마음에 받아들여야 하는 것입니다. E quando nós aceitamos isso particularmente em nossos corações, pessoal, antigamente éramos pecadores. Jesus Cristo morreu na cruz, mas a gente acredita ser pecador. 나 십자가를 모욕한 일이죠. Pessoal, há algo pior do que isso para ser contra a cruz? Há algo mais desprezível do que isso para ser contra a cruz? Só vocês estão desmerecendo a cruz de Jesus. 죽어서 우리 죄를 사했는데 Jesus Cristo foi pendurado na cruz para lavar nossos pecados. 반만 사했겠습니까? Ele lavou só um pedaço? Levou só a metade? Só o pecado original? Só o pecado, sabe, de Adão? 안 되는 저주를 받아야 할 말들이 São palavras que não fazem sentido, que devem ser amaldiçoadas. 가르침을 받고 있어. Muitas pessoas foram instruídas, educadas de uma forma errada. 하나 불쌍하죠. É muito penoso isso. O que a Bíblia diz? 명백하게 기록돼. A Bíblia fala claramente. 예수님은 이제 말하고 Jesus Cristo disse: 있음을 떠나지 말고 Não parta de Jerusalém. Espere a promessa do Pai. Por quê? 성령이 우리에게 Quando o Espírito Santo descer. Só o que vai ser feito? Por que foi possível? Porque teve a cruz. Por isso, nós podemos ser santificados. Já que Jesus Cristo lavou nossos pecados, nós jamais poderemos entrar no reino de Deus sendo pecadores. Jesus, por favor, habita em mim. Só não adianta isso. Se é pecador, como é que Jesus Cristo vai habitar em pecado? Não faz sentido. Jesus Cristo não tem como habitar em pecado. 구원받은 죄인. Aí as pessoas falam, então eu sou um pecador, mas recebi a salvação. Eu sou um pecador salvo. Isso aí, o que significa isso? Eu sou uma pessoa que estou pelada de roupa. 굶어 먹은 사람. Eu sou aquela pessoa que comeu em jejum. 말이 안 돼. 구원받 Não faz sentido. 계속 구원했는데 죄인데 말이 돼요? Você diz ser salvo, mas é pecador, não faz sentido. 안 받은 사람이 하는 이야기예요. Aquela pessoa que diz ser pecador, ela diz que é pecador justamente porque não recebeu a salvação. Aquela pessoa que recebeu a salvação não é pecador. Aquela pessoa que recebeu a salvação quer dizer que foi liberta do pecado, foi justificado, santificado. 얼마나 많은 사람들이 Muitas pessoas, 교회가 타락해 가면서 já que a igreja está corrompida, não sabem da Bíblia. 몇 가지 아는 가지고 Só ensinam poucos versículos que conhecem 사람들을 미혹으로 끌고 가고 있습니다. e estão arrastando as pessoas para a morte. É algo muito, sabe, doloroso. 그리고 우리가 죄가 다 사해졌다고 하니까 Já que nós dizemos que tivemos o pecado lavado, as pessoas falam que nós somos hereges. É muito engraçado isso. Não faz sentido o que eles dizem. 최근에 하나님께서 은혜를 베푸셔서 Ultimamente, Deus concedeu a sua graça. 우리가 정말 코로나로 고통하는 사람들이 참 많았는데 E realmente existem muitas pessoas que estão sofrendo por causa do corona. 저희들이 그 이야기를 했습니다만 브라질에는 막 길거리에 손을 들고 무릎 꿇고 기도하는 사람 너무 많았어요. E eu já comentei com vocês, mas no Brasil, muitas pessoas, sabe, ajoelhadas no chão, de braço estendido, orando para Deus. 딸이 Sabe, o amado pai, a amada filha, a mãe, estão internados por causa do corona no hospital. E se entra ali, não tem como sair. Se morrer, eles simplesmente enterram a pessoa, não tem nem como vê-la novamente. 그를 병원에 앉혀놓고 Então coloca ali os parentes no hospital 그들의 마음이 뜨고 손을 들고 막 기도를 해요. e, sabe, com muito desespero no coração, as pessoas de braços estendidos estavam orando de joelhos. Sabe, eu vendo aquela imagem, meu coração ficou muito tocado. 그 죄를 어떻게 보면 그 이야기를 봄에 하고 가을에 두 차례 집회를 통해서 Por isso me comoveu a, sabe, pregar o evangelho por 2 vezes no ano passado. Muitas pessoas receberam a salvação. 12만 명의 목사님이 우리와 같이 하고 있어요. No mundo inteiro, hoje cerca de 600 mil pastores estão nos acompanhando agora. 할 때 많은 목사님 축하 메시지도 보내주고 기도도 해주고 그랬어요. Sempre que fazemos um evento agora, muitos pastores mandam suas parabenizações, orações. Sabe, muitos pastores querem me conhecer pessoalmente. Alguns dias atrás, 저 대만의 한 교단에서 em uma denominação lá em Taiwan,
disseram que desejavam trabalhar conosco. 제가 거기서 이제 2번 만났는데 Eu me encontrei com eles por 2 vezes. 만났습니다. Foi videoconferência, né? 영상을 하면 그분들이 우리 교회를 지도해 달라고. E eles pediram, por meio daquela chamada de videoconferência, para que nós conduzíssemos a igreja deles, pregássemos o evangelho ali. 이끌어 달라고. Ele pediu para que nós enviássemos um missionário para que conduzissem eles. 화상으로 했어요. Nós tivemos essa conversa por videoconferência 우리가 미국에 신학교를 만들었어요. e nós fizemos também escola de teologia nos Estados Unidos. 신학교 나오고 목사가 되고 박사 된 사람 많은데 Tem muitas pessoas, muitos pastores que já são formados, que são doutores em teologia, mas não sabem exatamente da remissão dos pecados. 생각 섞어서 Então eles sabem da Bíblia, mas eles misturam com o pensamento deles. E no final das contas, o que eles dizem? 구원받은 죄인. Ah, eu sou um pecador justificado. Então sai essas coisas, sabe? Mas a Bíblia não fala sobre isso, não existe isso na Bíblia. Se é pecador, é pecador. Se recebeu a salvação, é salvo. 죄인이 아니에요. Não existe um pecador salvo. 영원히 사했다고 돼 있어요. O pecado foi lavado para sempre. Mas as pessoas não sabem disso. 자, 이제 주님의 은혜로 우리가 이런 복음을 전하고 Pela graça de Deus, estamos pregando esse evangelho. 올라온 제 수백 개의 방송국이 거의 지금 이 설교도 저 많은 나라 중계가 De uma forma incrível, sabe? Em dezenas, centenas de estações de TV, eles estão transmitindo nossas pregações. E eu realmente tenho muita gratidão a todos eles. 그저 몸에 칸타도 다 거의 많은 방송이 세계 많은 방송 중계. E muitas emissoras no mundo inteiro transmitiram dessa vez também nossos cultos de Páscoa, né? A cantata de Páscoa. O que nós devemos saber? Só Jesus. 우리 속에 모셔야 합니다. Nós temos que trazê-lo ao nosso coração. 내 생각이 그동안 사탄 너무 오랫동안 우리 인간 잡고 예수님 받아들일 수 없도록 만들었어요. Satanás, por muito tempo, segurando o nosso coração, impediu de Jesus Cristo entrar em nós. 마귀의 종으로 살아. Por milhares de anos, a humanidade tem vivido como servos de Satanás. 예수님으로 바꿔야 하는 Por isso temos que trocar o Senhor do nosso coração para o Senhor Jesus. E isso não é feito com pedidos de perdão. Senhor, perdoe-me. 다 떨쳐버리고 Só tenho que deixar todo o pensamento, todo o conceito que eu aprendi de Satanás. 내 생각 성경 말씀 따라 들어가야 E eu tenho que começar a seguir a palavra de Deus, independente se aquilo combina com o que eu acho ou não. 자라도 Por mais que você seja um enfermo, 예수님이 자리 들고 걸어가라 하면 se Jesus Cristo diz levanta e anda, 그걸 받아들이는 사람은 aquele que aceita essas palavras, 내 지식을 이기고 걸어가는 거예요. aceita porque ela deixa fora o seu conhecimento de que não pode andar e anda. 그때 하나님이 역사. Nesse momento, Deus trabalha. 내가 암만 죄인인 같아도 Por mais que eu pareça ser um pecador, 생각이고 é o meu pensamento. 그래도 어렵다고 하셨으면 Se a Bíblia diz que somos justos, somos justos. 그러건 자기를 부인한 사람만 그렇게 말할 수. E só aquele que negou a si mesmo pode falar isso. 하지 않는 사람은 여전히 거기서 죄인으로 남아 있고 Aquela pessoa que não se nega permanece como um pecador. Então ele começa a falar: eu sou um pecador salvo, recebi a salvação, mas eu sou um pecador porque eu pequei de novo. 예수님 죄삼 다 사하지. Só Jesus Cristo, se ele vai remir os pecados, é de uma vez para sempre. 그랬단 말밖에 안 되는데. Ah, o que a pessoa está afirmando? Que Jesus Cristo lavou um pedaço do pecado e o outro não. Não faz sentido. 사랑하는 여러분, Amados, 우리는 정말 그동안 사단에 속아 있습니다. nós fomos enganados por Satanás. 예배서 2장이 그 이야기했어요. Em Efésios capítulo 2 fala isso. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리시고 Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais, ou seja, antes de recebermos a salvação, 가운데 생하여 andastes outrora, 이 세상 풍속을 쫓 segundo o curso deste mundo, 공중의 근세 잡은 자를 따라 segundo o príncipe da potestade do ar, 지금 불순종의 아들들 가운데 역사. do espírito que atua nos filhos da desobediência, 저는 우리도 다 entre os quais também todos nós andamos outrora, 마음의 원 segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. 풍성하신 하나님 Mas Deus, sendo rico em misericórdia, 그래서 그큰 사랑을 por causa do grande amor com que nos amou, 또 함께 살리시 e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. 은혜로 Pela graça sois salvos. Amém? 그래서 우리는 그걸 받아들여. Então nós devemos aceitar isso. 내가 볼 땐 분명히 죄인. Aos meus olhos, com certeza, eu sou um pecador. 성경이 어렵다면 Mas se a Bíblia diz que eu sou justo, somos justos. 어렵단 말은 죄가 있단 말의 반대입니다. Ser justo é o contrário de ser pecador. Não existe aquele pecador que é justo. 어렵다면 죄가 하나도 없다는 이야기입니다. Ser justo quer dizer que não tem pecado, quer dizer que é limpo. 어렵다 죄가 없다는 이야기. É justo, não tem pecado. 놀라운 것은 O incrível aqui, 성경이 말하기를 a Bíblia diz,
somos justos. 아멘. Amém? 로마서 3장 23. Em Romanos 3, 23, 모든 사람이 죄를 구하여서 하나님의 영광을 입으신 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, 그리스도 예수 안에 구속으로 sendo justificados gratuitamente por sua graça, 하나님의 은혜로 값 없이 mediante a redenção 돈도 안 내고 de graça, 일한 것도 없고 sem ter feito nada em troca. 하심을 얻은 자 됨. Fomos justificados gratuitamente por sua graça. 하나님이 Deus 여러분 모두에게 말씀하십니다. diz a todos vocês, 죄 지은 거 압니다. Ele sabe que vocês pecaram, 예수와 피로 흘려서 예수님 피 흘려 주어진 mas já que Jesus morreu derramando seu sangue e fomos lavados, Deus diz, sois justos. 자, 어떤 목사님들은 칭이 Tem pastores que falam, Deus considerou como justo. É pecador, mas considerou como justo. 그럼 하나님은 잘못된 자 Então, pessoal, Deus se torna um juiz errado. Porque ele não pode falar que uma pessoa não tem pecado sendo que tenha. Onde há juiz assim? Se é pecador, é pecador. Deus não pode fazer isso, porque ele se torna pecador. 절대 못합니다. Se é um pecador, Deus não pode falar que ele é justo. 예수님 왜 십자가에 못 박혀 죽어야 하면 그걸 없다. Se fosse assim, não precisaria Jesus Cristo ter morrido na cruz. Para quê? Simplesmente diria que era justo. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시. Mas Jesus Cristo morreu na cruz. E pelo seu sangue fomos lavados. 의롭게 됐기 E por termos realmente sido justificados, é que Deus fala que somos justos. 생각을 Se nós deixarmos o nosso pensamento 버렸던 그 말씀을 믿음으로 받아들여야 e crermos pela fé nas palavras de Jesus que somos justos, pessoal, isso é crer em Deus. 내 생각에 맞아서 Nós não cremos em Deus porque aquilo está de acordo com o que eu acho. Com certeza, ao meu ver, está errado, mas é a palavra de Deus, então aceitamos pela fé. 받은 죄인 뭐 그런 엉뚱한 단어 붙이지 말고 Então parem de ficar criando, um pecador salvo. 하나님이 의롭다면 나는 의롭다. Se Deus diz que eu sou justo, eu não tenho pecado, eu sou santo. 의롭다고 해. Deus diz que eu sou justo. Isso é fé. 오늘 많은 사람들이 Muitas pessoas hoje, 부인하죠. 니고데모 como Nicodemos, pelo seu próprio conhecimento, 생각을 버리지 못. não conseguem aceitar as palavras de Jesus. 구원받은. Então eles falam, eu sou um pecador que recebeu a salvação. Eu fui considerado. 여러분 하나 너무 신기해. 로마 잠깐만 É incrível, pessoal. Vamos procurar em Romanos rapidinho? Capítulo 3. 모든 사람 23절 모든 사람의 죄를 범하여서 하나님의 영광을 이루지 못. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, 예수 안에 있는 구속으로만 하나님을 값없이 의롭다 하심 얻은 자. sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. 이 예수를 하나님 그의 피로 인한 믿음으로 말미암아 화목 제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하시며 자기 의로우심을 나타내려 하시고 A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 곧 이때에 자기 의로우심을 나타내 자기도 의로우시며 예수 믿는 자도 의롭다. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. 하나님 공의로운 재판장인데 Deus é um justo juiz. 그냥 죄인을 의롭다고 하면은 E se ele simplesmente chama um pecador de justo, Deus não se torna justo. 의로우시기 때문에 Mas já que ele é justo, 의롭다고 할 수 없어서 ele não pode chamar um pecador de justo. 우리 뭐든지 사신 뒤에 의롭다고 하시죠. Por isso, ele nos chamou de justo depois de Jesus Cristo ter lavado nossos pecados e ter nos justificado. Se ele pudesse simplesmente nos considerar como um justo, para que ele teria que enviar Jesus Cristo para morrer essa terra? Não faz sentido. 자 봅시다. 그다음 Vamos ver aqui, continuando. 그런즉 자랑할 때가 어디 있느냐 있을 수 없네 무슨 법으로냐 행위로 아니라 오직 믿음의 법으로. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. 다시 얻는 건 율법 행위 있지 않고 믿음으로 되는지 우리가 아노라. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. 그럼 죄사함 받기 아무것도 하지 말고 Então, não faça nada para a remissão dos pecados. 한 걸 믿는 그것밖에 없습니다. Só existe nós aceitarmos pela fé que Jesus Cristo já nos remiu. 해서 죄사함 받는 게 A remissão dos pecados não vem por obras, por fazermos algo. 아니라 놀라웠게 십자가에 못 박히셨어요. Jesus Cristo morreu de uma forma incrível. 우리 모두에게 성령이 임할 수 있도록 십자가의 피로 온전히 죄를 씻어 놓고 E na cruz, com o seu sangue, lavou nossos pecados perfeitamente para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. E depois de 3 dias, ele ressuscitou. 예루살렘을
apareceu aos discípulos e disse, não partais de Jerusalém, espere aquele que vem a promessa, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque pelo sangue na cruz, todos os pecados foram lavados. Só que tem uma coisa lamentável. Judas Iscariotes, se não tivesse cometido suicídio, ele teria recebido a salvação da mesma forma. Porque na cruz, Jesus Cristo lavou os pecados de Judas também. E mesmo sendo uma pessoa escolhida por Deus, ele não pôde fazer isso. Ele sozinho tirou sua vida. Só que Pedro, mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, Jesus Cristo não falou nada para ele. Por que você fez isso? Só Jesus Cristo não falou nada, porque na cruz ele resolveu esses pecados. Amém? Nós devemos abandonar os pensamentos humanos. Nós não podemos acrescentar o pensamento humano. Nós temos que aceitar do jeito que a palavra é. Nós não podemos acrescentar nenhuma regra ou qualquer tipo de conceito à morte de Jesus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, e ele disse, está consumado, todos os nossos pecados foram lavados. Amém? Nós temos que aceitar isso. O sangue de Jesus, a morte de Jesus. Ele morreu para lavar nossos pecados. E realmente lavou todos. Então nós não podemos acrescentar o que é meu ali. É o meu arrependimento que lavou o pecado. Pessoal, isso é lamentável. Não foi pelo meu mérito. Jesus Cristo lavou tudo. E nós percebemos que somos pecadores, nos arrependemos. O que é o arrependimento? É não crer mais no meu pensamento e crer na palavra de Deus. Até hoje eu vivi pelo meu pensamento, isso está errado. Então eu não sei de outras coisas. Mas se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. Se Deus diz que eu sou santo. Não existe, pessoal, o pecador salvo. Isso não faz sentido. Nós nascemos pecadores. Nós pecamos. Mas o sangue de Jesus lavou para sempre os nossos pecados. Então somos justos. Como a única oferta, aperfeiçoou para sempre todos que estão sendo santificados. Aleluia! Eu louvo a Deus. Muito obrigado.